Prezado irmão, prezada irmã, a paz do Senhor. Tenho uma informação muito importante para compartilhar com as pessoas vocacionadas à educação cristã. Como você sabe, estamos a poucos dias do 10º CENED, Congresso Nacional de Escola Dominical. Você não deve perder esta oportunidade. Sabe por quê? Porque este é o primeiro congresso depois da pandemia e por isso mesmo é uma oportunidade única para unirmos nossos saberes e conhecimentos e para juntos pensarmos em uma escola dominical melhor. Eu não sei se você já percebeu, já se deu conta que os maiores nomes da educação cristã do Brasil estarão interagindo com professores de todo o país que, como você, amam o Ministério do Ensino da Palavra de Deus. Serão 9 plenárias, 14 workshops e 28 seminários. É muito mais do que um congresso. Será um momento histórico no qual celebraremos ao Senhor nosso Deus, que guardou a mim, guardou a você, guardou a sua igreja em tempos tão difíceis e que agora Ele tem planos criativos, especiais, para que juntos avancemos em uma escola dominical melhor preparada. Parabéns para você que já se inscreveu e garantiu o seu lugar. Nós preparamos uma bela cerimônia de abertura para o nosso evento. Tenho certeza que você irá se surpreender. Todavia, chegue um pouco mais cedo, no dia 2 de novembro, é um feriado, para a abertura do 10º CENED. Chegue por volta às 17 horas, ali no Centro de Convenções, em Fortaleza. Não é? Sente-se de uma forma confortável, o local é agradável, é bonito, é um centro de convenções que é realmente um especial para esse tipo de evento. Agora, se você está em dúvida ou se tem alguma dificuldade para se inscrever no CENED, nós temos planos especiais para você que inclui parcelamentos em até 10 vezes sem qualquer juros. O que é que lhe impede de participar deste evento? São os últimos dias, as últimas vagas e o momento é agora. Vamos juntos participar do 10º CENED, Congresso Nacional de Escola Dominical. É uma realização da CPAD, a nossa editora, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. Quando se vai à glória de Deus. A paz do Senhor para todos. É uma alegria poder estar de volta com vocês para esse comentário, mais um comentário no livro de Ezequiel, que é a lição número 4 desse trimestre, que tem por título Quando se vai à glória de Deus. É um estudo que abrange os capítulos 9, 10 e 11 do livro de Ezequiel. Então, é uma lição muito, muito importante e que fala da retirada da presença de Deus do meio do seu povo em Jerusalém, do templo. E isso significa que Deus deixou de proteger a cidade, a nação, o seu povo, por causa das abominações que nós estudamos na semana passada. Aquelas abominações são uma causa da ira de Deus sobre o seu povo, mas para que isso acontecesse era necessária a retirada da glória de Deus do templo. A nossa lição hoje, nós temos aqui quatro tópicos. O primeiro, sobre a glória de Deus. O segundo,
sobre a retirada da glória de Deus. Terceiro, sobre o segundo templo. E quarto, sobre o Senhor Jesus e o templo. São 4 tópicos nessa lição. Vamos começar pela glória de Deus. Primeiro, o que é a glória de Deus? A palavra hebraica para a glória é kavod. Kavod, glória. Mas o sentido literal dessa palavra é de peso. Peso. Mas só aparece 2 vezes no Antigo Testamento no sentido literal. Uma é aquela passagem da morte de Eli, quando chega a notícia que Israel perdeu a guerra para os filisteus e os filisteus levaram a Arca da Aliança. Quando ele recebeu aquela notícia, e por causa do peso, que ele estava acima do peso, então ele caiu e morreu. Então o peso ali é no sentido literal. E a outra passagem é na morte de Absalão. Fala que o peso dos cabelos de Absalão, que enroscou na árvore, e ali aparece a palavra kavod como peso no sentido literal. Mas essa palavra aparece como honra e como glória. E a Septuaginta, quando traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o grego, traduziu esta palavra, kavod, por doxe, doxa. Doxa quer dizer glória. Timé também, glória no sentido de honra. Mas glória tem também o sentido de resplendor, como está aqui na tela, o significado de glória em Ezequiel. O resplendor pela presença do Senhor. É a descrição feita pelo próprio profeta. Então, a glória aqui é o resplendor, mas significa, representa a presença de Deus no meio do seu povo. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, está aqui, olha, no capítulo 25, e o versículo 8 de Êxodo. Deus explica por que mandou construir o tabernáculo. Ele diz o seguinte, Êxodo, capítulo 25, versículo 8, ele fala, vocês me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Está aqui, capítulo 25, versículo 8, diz assim, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Foi esse o propósito de Deus quando mandou Moisés construir o tabernáculo, para que Deus habitasse no meio do seu povo. É a vontade de Deus, a comunhão com as suas criaturas espirituais, com os seres humanos. Então, a ideia de que Deus está preocupado com religião não é uma ideia verdadeira, isso não é bíblico. Deus não está preocupado, não é com religião, mas é com a sua comunhão com os seres humanos. Quando Adão pecou, veja que Deus foi atrás. Adão se escondeu. Adão e Eva se esconderam. Mas Deus foi, e diz o texto que pela viração do dia, Deus visitava Adão. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera. Mas por causa do pecado, Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo, que na verdade era uma réplica do santuário que existe no céu. Mas no capítulo 34, aqui nós temos a presença da glória de Deus em 2 momentos históricos. O primeiro foi quando o tabernáculo foi dedicado ao Senhor. Isso está no capítulo 40 do livro de Êxodo, versículos 34 e 35, que diz o seguinte, quando o templo foi inaugurado, ou seja, quando foi consagrado, dedicado a Deus, olha aqui no capítulo 40 de Êxodo e os versículos 34 e 35, nós lemos o seguinte, que Moisés, depois de ter consagrado o templo, o santuário a Deus,
o que aconteceu? Diz aqui a palavra de Deus que a glória de Deus desceu sobre o templo. Está aqui, olha, versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Essa passagem está aí na tela, vocês vão ver. Então, a glória de Deus encheu o tabernáculo de modo que Moisés não conseguia entrar no tabernáculo. E essa mesma experiência aconteceu por ocasião da consagração do templo de Salomão. Mas vamos mostrar aqui o texto. Olha aqui o texto que eu acabei de ler, do versículo 34 ao 35, mas na tela de vocês vai até o versículo 37. A presença, a glória de Deus, significava a presença de Deus no tabernáculo. Depois, nós temos aqui a consagração. Não, aqui, voltando um pouco, isso, está aqui, segundo Crônicas 7:1, quando Salomão orou ao Senhor, dedicando a casa ao Senhor, consagrando a casa a Deus. Aí diz o texto, quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Então veja que essa foi a segunda ocasião em que a glória de Deus baixou e encheu a casa do Senhor. A primeira, na inauguração, na consagração do tabernáculo, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo durante a peregrinação no deserto. Quando Israel conquistou a terra prometida, Davi decidiu, achou por bem construir um templo, mas Deus disse, não, Davi não pode construir, porque foi um homem de guerra, mas é o seu descendente, o seu herdeiro que vai construir. E aí Salomão agradece a Deus pelo privilégio de ter sido ele a pessoa escolhida para construir esse templo, e agora acabava de dedicar o templo a Deus. Quando ele termina de orar, diz o texto sagrado que a glória do Senhor desceu e encheu o templo, de modo que os sacerdotes não podiam entrar, assim como também Moisés não podia entrar no tabernáculo por causa da glória de Deus. Então, são essas as duas situações em que a glória de Deus baixou para estar no meio do povo de Deus. Ok, então, nós temos aqui o relato no livro dos Reis, segundo Crônicas, que esse templo foi destruído. Porque esse templo que Deus prometeu a Salomão que os seus olhos estariam atentos sobre a oração deste lugar, e que esse lugar foi escolhido por Deus, está no capítulo, nesse mesmo capítulo aí, só que nos versículos 14 ao 16. Então, mas só que o povo se esqueceu que o povo tem um compromisso, porque Deus exige santidade do seu povo, porque Ele é santo. Está escrito, sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E o povo tinha esquecido desse detalhe. E nós estudamos na lição passada as abominações do templo que Ezequiel viu naquela visão, que o templo estava profanado. Então não era possível a presença de um Deus santo continuar no lugar onde havia tanta abominação. Então, o templo foi destruído. O templo foi destruído. Nabucodonosor, no ano 586 ou 587, ele destruiu a cidade santa e destruiu o templo. Mas antes que isso acontecesse, nós encontramos na palavra de Deus que Deus retirou a sua glória. Mas antes, quero explicar o seguinte: a glória, a gente usa muito, isso deixei claro na lição, até coloquei uma nota explicando, que a palavra Shekinah, muitos pronunciam Shekinah, é uma pronúncia mais aportuguesada,
mas em hebraico é Shekhinah. Shekhinah não é uma palavra bíblica, ela não aparece na Bíblia, é uma palavra talmúdica. O Talmud é aquela literatura religiosa dos judeus que está entre o judaísmo de hoje e o Antigo Testamento. O Talmud se divide em duas partes. A primeira parte se chama Guemará, que é a tradução, a interpretação rabínica das passagens bíblicas, e a Mishnah, que é a segunda parte do Talmud, é a interpretação da Guemará, portanto, a interpretação de uma interpretação. Se chama Mishnah. Então, essas duas partes, Guemará e Mishnah, formam o Talmud, palavra que significa coletânea de ensinos, que para os judeus tem muita autoridade religiosa e chegam a colocar no mesmo nível da Bíblia Sagrada a palavra de Deus. Então, no Talmud aparece essa palavra, Shekhinah, e os rabinos dizem que a Shekhinah do Senhor nunca se afastará do muro das lamentações. Eles acreditam que a Shekhinah do Senhor está ali no muro das lamentações em Jerusalém. Então isso, como deixar claro que, na verdade, o significado está aqui na revista da Escola Dominical. O significado desta palavra é o seguinte, diz o seguinte, morada em, é isso? Significa morada em. Mas os judeus, eles usam esse termo para identificar o próprio Espírito Santo. Então isso eu queria deixar claro, para que o professor não caia nessa armadilha de ensinar para os seus alunos que Shekhinah é a glória de Deus e pensar que essa passagem de 2 Crônicas 7:1 se refere a Shekhinah, não é? Ali é Kavod, que a Septuaginta usa como doxa, que é a mesma palavra usada no Novo Testamento. Tá? Então isso eu precisava deixar claro para os irmãos. E também o segundo tópico que trata está aqui, o primeiro é sobre a glória de Deus, que significa a glória de Deus, e o segundo é sobre a retirada da glória de Deus, como vinha dizendo, que Deus precisava remover a impureza, a prostituição, a idolatria, a apostasia generalizada que havia no meio do seu povo. Então, a glória do Senhor precisava se retirar do templo para que o templo fosse destruído. E isso aconteceu. Ezequiel, nessa segunda visão, ele viu essa retirada da glória de Deus em 4 etapas. Na primeira, que está no versículo 9, o versículo 9 é o primeiro versículo da leitura em classe, que diz o seguinte, capítulo 9, versículos 3 e 4. No versículo 4 diz o seguinte: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então, 9:3, a glória se levanta do querubim sobre a arca. Então veja, essa retirada aconteceu em 4 etapas. A primeira, diz aqui, a glória se levanta do querubim sobre a arca da aliança. Segundo, passa para a entrada do templo. Capítulo 10, versículo 4, está aqui na lição, no texto da leitura em classe, capítulo 10 e o versículo 4, nós encontramos o seguinte: então se levantou a glória do Senhor. É o que eu acabei de ler. Então, o 3, né? E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Então, a primeira é essa, 9, versículo 3. A glória se levanta do querubim sobre a arca da aliança. A segunda,
10, versículo 4, passa para a entrada do templo. E a terceira, paira sobre os querubins e aos poucos afasta-se completamente do templo. Isso está no capítulo 10 e o versículo 18, que está aqui na lição de vocês. E finalmente, por fim, a glória de Deus se põe sobre o Monte das Oliveiras, quer dizer, se alça, se levanta, sai do templo e vai para o leste, para o Monte das Oliveiras. Uma visão muito triste. Imagina como ficou Ezequiel. Depois disso, Ezequiel volta, quer dizer, em visão, ele retorna para a Caldeia, para os exilados. Então, a retirada da glória de Deus significa a saída da presença de Deus. Aí o que acontece? O templo é destruído. Os caldeus. Nós temos aí uma data, sabe? A citação na revista, eu queria aproveitar e deixar isso claro, porque no tópico 2, subtópico 2, que tem por título A Retirada da Presença de Deus, 10, versículo 18, nós encontramos aqui o seguinte: no final desse tópico, diz o seguinte: com isso se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 a.C. Aí vem entre aspas, no mês 4, aos 9 do mês, fecha aspas. E aqui temos algumas citações bíblicas. Nós temos aqui 2 Reis 25, 3 ao 10. Temos aqui Jeremias 39, 2. E ainda Jeremias 52 e 6. E aqui diz, que corresponde a 14 de agosto de 587. Preste atenção nessa informação, que ela ficou imprecisa, tá? Porque a destruição do templo aconteceu, foi no mês seguinte. Então, o livro, A Justiça Divina, o livro do trimestre, traz a explicação mais detalhada e mais precisa, porque foi no 5º mês, não foi no mês de Tammuz, mês 4, foi no mês de Ave. A portuguesada nós usamos a forma Ab, no mês Ab, mas em hebraico é Ave, chama-se o Techav, quer dizer 9 de Ave. Então essa é a data da destruição do templo e curiosamente, o segundo templo no ano 70 foi destruído também nessa data. José, o historiador judeu, descreve isso e menciona essa mesma data. E era isso que eu queria deixar claro para vocês, que essa referência bíblica aqui, essa data 9 do mês 4, do mês de Tammuz, foi a data da entrada dos babilônios em Jerusalém. Eles ficaram 18 meses sitiando a cidade, e os soldados romanos com rampa de guerra, com máquina de guerra, e batia no muro dia e noite, batendo no muro com aquela máquina de guerra, e o muro não resistiu, ele arrombaram o muro e entraram. Então essa é a data, o Techav, o 9 de Ave, a data da entrada. Mas os rabinos dizem, no Talmud eles falam isso, que o mês de Ave foi ao dia 10 de Ave, o período que os caldeus levaram para chegar até o templo e destruir o templo. Tá? Então é bom que vocês tenham domínio desse detalhe, e no livro você vai encontrar essas informações. Então o que acontece? O templo foi reconstruído. Tá bom. O templo foi destruído no ano 587 ou 586 e foi reconstruído e inaugurado 70 anos depois, no ano 516. Essa data está no livro de Esdras, no capítulo 6, e o versículo 17, 16. Capítulo 6, versículo 16, Esdras menciona essa data, foi a data da inauguração do templo. E Ageu, no capítulo 2,
fala também da inauguração desta casa. Não tinha o mesmo resplendor, não tinha a mesma glória, não tinha a mesma beleza, não tinha a mesma arquitetura do majestoso templo que Salomão construiu. E até alguns idosos que viram a primeira casa e que retornaram do cativeiro, agora estavam velhinhos. E quando viram aquela casa, eles não sentiram a mesma alegria, porque eles foram testemunha da primeira casa. Mas Deus usou o profeta Ageu, dizendo, olha, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Mas na consagração da casa, a glória do Senhor não desceu lá, como aconteceu no tabernáculo, como aconteceu no templo de Salomão. Isso não aconteceu no segundo templo. Mas a glória do Senhor veio a esta casa de maneira diferente. Veio na pessoa de Jesus, porque Jesus foi apresentado ao templo. E está escrito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esse templo, de Salomão, o segundo templo, Herodes fez uma reforma, embelezou o templo. Ele levou muitos anos, ele começou no ano 15. No ano 15 a.C., começou a reforma do templo, porque ele achava que aquele templo não estava à altura do templo de Salomão, precisava embelezar, ampliar. Muito bem. E esse trabalho terminou no ano 66. Veja aqui em João, no capítulo 2, quando Jesus disse, vocês derrubam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. E eles falaram, em 46 anos foi construído, e estou construindo em 3 dias. Então ali já fazia 46 anos que o templo estava sendo reformado. Mas essa reforma só foi concluída no ano 66, 4 anos antes da destruição da cidade e do templo. Muito bem. Mas Jesus, aí eu finalizo com essa informação muito, muito importante, porque Jesus substituiu o templo. O templo era o centro da vida espiritual de Israel. O templo era lugar de remissão, de redenção, era lugar de comunhão com Deus, era lugar da presença de Deus. O templo representava a presença de Deus. Salmo 26, versículo 8, fala que a presença do Senhor está no templo. Mas Jesus, quando ele curou o paralítico, lá em Cafarnaum, quando ele disse, filho, perdoados estão os teus pecados, era uma mensagem velada para os sacerdotes lá de Jerusalém. Outra vez ele disse, em Mateus, do capítulo 12, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão, construtor do templo. E outra vez, nesse mesmo capítulo, ele disse, e eis que está aqui quem é maior do que o templo. Então, assim como Ezequiel viu a retirada da glória de Deus do templo para a sua destruição, Jesus também anunciou. Jesus foi direto. Aquilo que ele vinha ensinando de forma velada e indireta, ele falou de maneira direta. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anunciou com todas as letras a destruição do templo, porque ele é o templo. Quando ele morreu, diz a Bíblia que na hora que ele estava no alto da cruz, sexta-feira, dia da Páscoa, o sacerdote estava no templo oferecendo o cordeiro da Páscoa. Naquele mesmo momento, o Cordeiro de Deus entregava seu Espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Naquele momento, o véu do templo se rasgou, com trovões, relâmpagos, e ali terminou a missão do templo. Agora, Jesus é o cabeça da igreja, e nós, os crentes em Jesus, somos o templo de Deus. A morada do Espírito Santo, a morada de Deus. Então não há necessidade de templo. Muito bem. Agora, e essa glória de Deus como fica? Ela vai voltar. Mas no milênio, no tempo de Ezequiel, a partir do capítulo 40. Então nós vamos estudar isso no capítulo 11. Nós vamos retomar esse assunto. Note bem isso, guarde isso, que na lição número 11, nós, se Deus quiser, retornaremos ao assunto do templo, do retorno da glória de Deus. A lição 4, nós estudamos a retirada da glória de Deus, e na lição 11 vamos estudar o retorno da glória de Deus. Amém?
Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe e caminhe em nome de Jesus. Amém.